para a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, como ele entende o conceito de desenvolvimento sustentável hoje? Olha, não é a nossa paixão essa noção, né? Quer dizer, a ideia de conceito também. Conceito remete à ciência, conceito é uma categoria científica. Mas a noção, né, que ela é recheada de ambiguidades e de múltiplos conteúdos. Né? Na verdade, já faz tempo, né, que quando o relatório Brundtland foi editado, que a sua primeira leitura dava a entender de que o que se estava querendo sustentar era o projeto desenvolvimentista original, né, que já estava meio que em crise, sem fôlego, porque a promessa do desenvolvimento, que começa no pós-guerra, né, a partir de 1945, com a criação do Banco Mundial, este tipo de ideologia, né, do progresso do desenvolvimento, depois de 50 anos, não tinha resolvido o problema da desigualdade social e tinha criado, de forma mais visível, o problema da degradação ambiental. Né? Então, a ideia do relatório Brundtland surge a partir da percepção que o Clube de Roma, que propunha limites ao crescimento, não foi bem recebido pelo empresariado. Então, de 72 até 87, quando se cria a Comissão Brundtland, e o que a Comissão Brundtland oferece como definição, independente daquela geração futura, necessidades atuais e futuras, se você for olhar no capítulo sobre o que é o desenvolvimento sustentável, é duas coisas. Crescimento econômico, dizem eles porque é preciso combater a pobreza, e progresso técnico, posto que não deveria ser o mesmo tipo de crescimento econômico, era com o uso de novas tecnologias. Então, na verdade, era a continuidade do mesmo, acrescentando a ideia de economizar matéria e energia. Criar negócios para os bens de consumo, né, em nome de acabar com a pobreza, e criar negócios para os bens de capital, máquinas e equipamento, a pretexto de que vai economizar matéria e energia. Então a resposta do relatório Brundtland foi dar continuidade ao capitalismo como ele sempre foi, abrindo um novo campo de possibilidade de geração de lucro com a produção de equipamentos mais econômicos em utilização de recursos ambientais. Então, se você for mais a fundo, né, o relatório Brundtland é a mera revalidação do projeto desenvolvimentista, do capitalismo, né, como ele sempre foi, um dia para poder, né, catalisar os ânimos, a subjetividade. Então, sai o desenvolvimento sustentável, entra a economia verde, mas o que nos interessa é combater a desigualdade social e ambiental e certamente que as políticas em curso no mundo nas últimas décadas não só não deram conta disso, como aprofundaram seus problemas. Né? E qual é o conceito alternativo que deve ser usado? A gente usa essa noção de desigualdade ambiental porque ela consegue condensar essa indissociabilidade entre a questão social e a questão ambiental. Né? Então, digamos que é uma noção que ajuda, né, a trabalhar, a identificar os problemas e identificar também, não digo a solução, mas o caminho das lutas contra esses problemas. Então, eu diria, esse exemplo, né, o memorando Summers, ele dizia: para o capitalismo no mundo é extremamente racional transferir todas as atividades poluentes para as populações mais pobres, né, e reservar às populações mais ricas as amenidades ambientais. Ele simplesmente falou, escreveu isso claramente, embora tenha desmentido posteriormente, mas ele o escreveu. E isso que acontece. Então, se isso acontece, quer dizer que o capitalismo se alimenta da desigualdade ambiental. Né? Ele consegue fazer essa fuga para frente, de sempre expandir a fronteira do agronegócio, de sempre continuar criando novos produtos industriais para permitir a acumulação, acelerando a obsolescência programada, investindo cada vez mais em publicidade para obrigar as pessoas a se transformarem em consumistas compulsivos. Ele faz essa fuga para frente porque, sistematicamente, os danos ambientais estão reservados para aqueles que estão fora do poder. Eu vou só te dar um exemplo, que a ideia de desigualdade ambiental permite a gente elaborar e refletir para planejar uma ação mais eficaz, né? Politicamente mais eficaz. Você sabe que os produtos eletrônicos eles são pensados para durar cada vez menos. A chamada obsolescência programada, todos os produtos industriais são pensados assim. Eles têm que quebrar mais cedo para poder ser substituídos por outros. Se não fosse assim, as lâmpadas elétricas durariam sempre. É perfeitamente possível você criar uma lâmpada. A GE, desde o início, pensou, não vai dar para produzir uma lâmpada que não queima, né? Então, ela tem uma duração programada, etc. Olha, fique pensando o que acontece com os computadores e os celulares. Quando
o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento é o nome que se dá àquele pessoal mais da área científica e tecnológica de uma grande multinacional, da eletrônica. Quando eles planejam quanto tempo menos vai durar um celular, que vai ser substituído por outro mais moderno, ou vai queimar, enfim, a bateria, não sei o quê, eles devem perfeitamente levar em consideração para onde vai a montanha de lixo eletrônico. Isso tem que ser levado em conta. E para onde vai a montanha de lixo eletrônico? Existe um relatório do Greenpeace só sobre lixo eletrônico. Ele vai todo para pequenas cidades paupérrimas da Índia e da China. Então você tem um relatório com as fotos, né, com aquelas montanhas de monitores de computador, de celular quebrado e tal, e uns desempregados paupérrimos que trabalham derretendo esse material e recolhendo o minério que ainda tem valor e, evidentemente, se contaminando, um trabalho completamente insalubre, sem controle, mas com o consentimento do poder local, que acha que aquilo é uma oportunidade de negócio. Então, evidentemente que quando na indústria eletrônica o grande engenheiro calcula de reduzir de 3 anos para 2 anos a duração de um aparelho desse, ele sabe que não vai para o quintal da casa dele, nem dos proprietários das ações do capital eletrônico para quem ele trabalha. Isso é evidente. Ele sabe, nós podemos abreviar o tempo de duração desse equipamento, porque ele vai matar os pobres da Ásia, né? Contaminar com chumbo, cádmio e zinco, né? Então, essa é a lógica da desigualdade. Ela está presente nas políticas empresariais e, infelizmente, nas políticas governamentais, que cada vez são mais condescendentes com a desregulação, né? Com essa prática descontrolada, tanto vista das normas sanitárias como das normas urbanísticas, e das normas ambientais. Você tem casos de áreas de manancial, né, cujo traçado da legislação de proteção da área de manancial é alterado para que uma multinacional se instale sobre ela. Quer dizer, o manancial continua no mesmo lugar, mas a lei que traça a área protegida muda por uma exigência de uma multinacional que quer ficar mais perto do rio para poder lançar seus efluentes, etc. Isso mostra que esse tipo de Estado está nas mãos das grandes corporações. Eu podia dizer mesmo que ao longo da neoliberalização do mundo, né, cada vez mais os sujeitos, ou os quase sujeitos, aqueles que decidem das políticas ambientais e urbanísticas, etc., são esses grandes empreendedores. Eles é que dizem, você tem que alterar essa área de proteção porque eu quero me instalar aí, senão eu vou para outro lugar. Então essa dinâmica da desregulação é que fez com que a nossa magnífica legislação ambiental fosse desfeita, ou esteja sendo desfeita, né, como o caso do Código Florestal, é o exemplo mais gritante, e o comportamento do poder do agronegócio na Câmara fica mais evidente quando, depois das primeiras vitórias que obtiveram, a representante principal desse grupo parlamentar veio para a imprensa e dizia assim: estamos apenas começando, rindo, porque isso foi apenas o início, ainda tem muito a desmontar da legislação, porque nós queremos abrir as fronteiras totais em termos de possibilidade de uso de agrotóxicos, de produtos químicos, etc. Então você tem uma fuga para adiante, né? O ciclo de vida das tecnologias no campo vão se abreviando e isso vai se transformando numa sobretecnificação. Quer dizer, um agrotóxico não faz efeito, você cria outro agrotóxico, a mesma coisa com a transgenia, né? Então você vai transformando o campo num espaço de experiências químicas perigosíssimas, né, que vão explodir na saúde da população. Em primeiro lugar, dos trabalhadores que lidam com esses produtos. Qual é o papel da Rio+20 nesse contexto? O papel da Rio+20 aparentemente é criar uma imagem favorável junto à opinião pública. Acho que essa que é a intenção de governos cada vez mais laxistas, né, em relação à desigualdade social e ambiental. Então eles vão querer chegar ao final do evento dando a impressão de que algo avançou. Mas exatamente não sabemos o que. Lendo assim a imprensa, quer dizer, é o medo do fracasso, principalmente do governo brasileiro, que não gostaria de acolher uma conferência internacional que não leve a nada, né? Então acho que a diplomacia brasileira vai batalhar para que algo daí saia. E eu espero que ela consiga. Mas algo de considerável do ponto de vista da sociedade em geral seria algo que colocasse limites ao uso selvagem dos recursos do planeta por poucas corporações que dele se apropriam. E onde a gente percebe a justiça ambiental dentro das cidades?
A justiça ambiental dentro das cidades, ela é construída quando você resiste à desregulação, quando você resiste à imposição de uma siderúrgica poluente, como se fosse um grande trunfo. Você requer que empregos sejam criados, receita pública seja obtida, mas com tecnologias apropriadas, com respeito à saúde da população, né? Não acolhendo aquilo que foi rejeitado nos países mais ricos. Então aí nós vamos estar conseguindo justiça. E evitando também que todo empreendimento modernizador ou grande evento, como a Copa, né, ou a Olimpíada, implique em remoção de populações, né? Ou então em investimento em certas áreas que vão acabar levando à expulsão via mercado dessas populações. Então acho que garantir justiça ambiental na cidade é impedir, né, que haja também uma transferência dos recursos urbanos dos mais despossuídos para os grandes empreendedores, que é o que tende a acontecer se o Estado não controla o mercado quando ocorrem grandes eventos como a Copa, né? Acho que tem que haver sempre uma proteção daqueles moradores para que eles não sejam expulsos diretamente ou indiretamente pela via da valorização do solo, né? Então, acho que essa é a grande bandeira da justiça ambiental nas cidades. Impedir que a especulação imobiliária ganhe às custas da remoção compulsória de populações. Tá? Muito obrigado. Nada. Vai aparecer na Globo? Os colegas. A gente estava lendo... O ambiental está atuando em relação às hidrelétricas. Olha, a questão que é posta, né, que merece ser escutada e discutida, é para que se faz as hidrelétricas. Essa é a questão que os movimentos sociais acrescentam, que raramente aparece na discussão pública, né? A discussão é se temos um apagão energético e, portanto, né, então nós queremos saber, mas é um apagão energético para quem e para quê, né? Porque várias barragens inundaram áreas enormes na Amazônia para alimentar a cidade com ar-condicionado, né? Que é algo discutível, pelo menos entre custos e benefícios, né? E agora está a mesma coisa, quer dizer, será que vale a pena sacrificar as condições de existência de certos grupos indígenas para fornecer energia barata para as multinacionais do alumínio? A mesma questão se colocava para Tucuruí, só que em Tucuruí nós estávamos em plena ditadura. Essa questão nem podia ser aventada. Então agora nós devemos explorar o espaço democrático e colocar essa pergunta. Nós queremos saber para que essa energia e deixar claro que nós estamos optando em fornecer esse tipo de energia para esse tipo de empreendimento em detrimento das condições de vida de certas culturas. E temos que ver se isso vale a pena. Então não há apagão energético, né? Temos que saber sempre para quem vai essa energia e, via de regra, ela não vai para a eletrificação das áreas rurais das populações, né, abandonadas da Amazônia, né? Porque eu li um artigo do Delfim Neto, acho que na Carta Capital da semana passada, dizendo que os índios devem ser ouvidos, que realmente a legislação ambiental deve ser seguida, mas que a barragem deve ser feita de qualquer jeito e sem colocar essa questão, porque o apagão energético, então a pergunta é para quê, né? Quais são as alternativas justas às hidrelétricas? As alternativas são outras formas de energia, a limitação do consumismo e não atrelar os grandes projetos aos requisitos de acumulação das grandes multinacionais. Quer dizer, tenho a impressão que o papel do Estado é acolher os anseios democráticos da população, né? Por exemplo, de manter a sua diversidade social, de não expulsar grupos quilombolas para fazer hidrelétrica. Então, por exemplo, eu me lembro de um outro artigo no jornal, onde uma importante personagem do setor elétrico dizia: nós estamos produzindo mais efeito estufa por causa dos quilombolas do Madeira. Os quilombolas do Madeira são responsáveis pelo aquecimento global porque eles estão problematizando a construção das hidrelétricas do Madeira. Isso acho uma perversidade. Estava escrito no Globo. Esses artigos saem